do presidente da Câmara. Nós estamos conduzindo o nosso trabalho à frente da Câmara de Vereadores de maneira imparcial, né? Independente de opções políticas. Nós estamos ali à frente de uma das casas mais importantes do nosso município, que é a Casa de Leis, né? Com esse adiamento da eleição, é verdade que estendeu-se o período de pré-campanha, né? Onde os pré-candidatos, apesar de todo o contratempo da pandemia, vem tentando com todas as dificuldades caminhar até o dia 15 de novembro, onde acontecerá as eleições municipais. E, presidente, no Brasil todo, né, existe essa questão da saúde, agora agravando ainda mais com essa pandemia. E como está a questão da saúde dentro de Ubatã, apesar dessa pandemia, as condições dos postos de saúde? Bem, Arruda, como todos sabem, o presidente da Câmara de Ubatã não faz mais parte do governo, não faz mais parte da atual administração. Desde o ano passado, nós fizemos nossas opções políticas, mas, como disse a você, nós estamos acompanhando tudo de maneira imparcial, né? Com o nosso olhar clínico, como vereador, acompanhamos a saúde de Ubatã de perto, né? Aproveito para parabenizar o trabalho da nossa secretária Bárbara Santiago, pelo excelente trabalho, pelo esforço que vem fazendo dioturnamente, parabenizar o sofrimento da população de Ubatã. Mas percebemos, Rick, que nem tudo são flores. Nós encontramos algumas deficiências na saúde de Ubatã, sim, apesar do esforço da secretária. Em alguns momentos faltaram medicamentos, sim, né? Algumas justificativas nos foram dadas, como, por exemplo, a falta de remédio, falta de matéria-prima, né? Os fornecedores, com impossibilidade devido à demanda, de fornecer medicamentos aqui em nossa cidade. Mas o nosso papel é de cobrar. É verdade que em alguns momentos encontramos medicamentos, sim, mas em outros também faltaram esses medicamentos. E, como é sabido por todos, o município de Ubatã e alguns municípios, ou a maioria dos municípios, foi decretado o estado de calamidade pública. E nós sabemos que, por conta do estado de calamidade pública, alguns trâmites que seriam seguidos normalmente, se não tivesse sido decretado esse estado de calamidade pública, seria outro. Então, a grosso modo, facilita-se para que a administração use esse dinheiro no combate ao Covid, né? Por conta dessa facilitação, alguns trâmites que seriam obrigatórios não são mais, por conta que foi decretado o estado de calamidade pública por conta do Covid-19. Pensando nisso, Arruda, é que fizemos algumas cobranças junto à administração e ainda ontem recebi resposta de um ofício que fiz, resposta de requerimentos que foram votados pela Câmara de Vereadores, onde a resposta não veio de maneira satisfatória. Pasmem vocês, nós cobramos à administração algumas ações ligadas ao Covid, como foi gasto esse dinheiro, contratação de pessoas. Simplesmente me indicaram um endereço eletrônico. Eles não pontuaram o que perguntei. Agora, se eu vou nesse endereço eletrônico e não encontro tudo o que quero, pois foi publicada uma matéria onde apenas 14% dos municípios baianos cumprem com a exigência de transparência no combate ao Covid-19. Isso é informação divulgada pelo Tribunal de Contas da Bahia. Ele fez este levantamento informando que dos 417 municípios baianos, 359 não cumprem com as exigências legais para dar transparência aos gastos que estão sendo realizados para o combate à pandemia do Covid-19. Não é o presidente da Câmara, não é o vereador Gabriel que está dizendo isso. É o TCM.
Então, o Ubatã não está dentro desses 14% que estão cumprindo com essa determinação. O Ubatã está entre os 359 municípios que não cumprem as exigências legais. Então, como que eu faço uma cobrança e eles me indicam um endereço eletrônico, endereço este que eu não encontro todas as informações que quero? Então, essa é a nossa indignação neste momento com a administração. Digo a vocês, Rick, o Ministério Público cobrou da administração algumas respostas. E eu tenho certeza que a resposta ao Ministério Público não foi encaminhando simplesmente o endereço eletrônico. E para a Câmara de Vereadores fizeram desta forma. Então esta é a nossa indignação com relação à saúde. Eu acho que é uma questão polêmica, já que todo mundo está no mesmo barco. O senhor, apesar de não fazer mais parte do governo, mas está ali numa Câmara Municipal que está remando junto com a administração e tem que haver um acordo para o bem-estar da população, né? É verdade. Vamos sair agora da saúde, falar da Embasa, né? Saneamento básico. Existem alguns problemas com a permanência da Embasa no município de Ubatã. O que o senhor tem a esclarecer sobre isso? Verdade, Rick. Antes de falar da Embasa, eu só queria deixar bem claro que não estamos aqui fazendo qualquer tipo de acusação com relação à administração, com relação à Secretaria de Saúde. Simplesmente pedimos informações. Somos cobrados pela população e nosso dever é cobrar da administração respostas para aquilo que nos chegam na Câmara de Vereadores de Ubatã. Bem, Arruda, com relação à Embasa, ainda a semana passada nos causou bastante indignação. Para vocês, população ubatense, entenderem melhor essa questão da Embasa. Tanto reclamamos da Embasa, eu sou um dos vereadores que mais cobrou da Embasa algumas medidas com relação ao trabalho que vinha sendo desempenhado aqui no município de Ubatã. Bem, Arruda, nós tínhamos um contrato de concessão que vigorou por 20 anos. Ele venceu em 2017. Então eu digo a vocês que de 2017 até a presente data, a Embasa encontra-se sem amparo legal aqui em nosso município. Esse contrato de concessão venceu e até a presente data não foi renovado. O que é que aconteceu? Só para a população ubatense tomar conhecimento do descaso que a administração, do descaso que a prefeita Cimeia trata a questão do fornecimento de água em nosso município. Participamos de 2 audiências públicas, Arruda, na Câmara de Ubatã, para discutir a renovação desta concessão. Franqueamos o local na Câmara de Ubatã, onde prepostos da Embasa estiveram presentes, prepostos da administração, alguns vereadores e a população ubatense. Foram feitas 2 audiências públicas. Me desloquei à cidade de Jiquié, quando na oportunidade tínhamos como prefeito em exercício o atual vice-prefeito Paulo Silva. Me desloquei com o controlador interno, Alexandre Curriel, o então prefeito naquela oportunidade, Paulo Silva, e eu estive presente junto também com Camila, a responsável pela Embasa aqui em Ubatã. Lá foi nos passadas algumas propostas da Embasa, alguns termos desse contrato ou desse convênio que seria assinado futuramente. Para que fosse firmado esse convênio, Arruda, necessitava-se de uma autorização da Câmara de Ubatã para que fizesse um convênio de cooperação entre município e entes federados. Entre município, entre o Estado ou entre o governo federal. Como a Embasa é uma empresa estadual, necessitava-se dessa aprovação por parte da Câmara. E assim foi feito. Após essa fase, caberia ao município firmar um contrato de programa com a Embasa, dando direito à mesma a prestar serviços de abastecimento de água no município. Só que teríamos um prazo para fazer isso, Arruda, que era até o dia 14 de julho. Dia 15 de julho foi sancionada a nova lei do Marco Regulatório e Saneamento Básico, que foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro.
Então, depois do dia 15, juridicamente, é impossível que o município de Ubatã firme tal convênio com a Embasa. O que perdemos com isso, Arruda? A Embasa estava em negociação para ressarcir aos cofres públicos do município de Ubatã cerca de 800 mil a R$1 milhão, pelos danos causados ao longo desses 20 anos que prestou serviço aqui no município. Participei de algumas rodadas de negociação, né? Essa negociação estava em andamento entre o município e a Embasa, esperando tão somente, né, a assinatura desse contrato de programa com a Embasa. Ainda assim, com a assinatura desse contrato de programa, a Embasa iria, ao longo desses 20 anos seguintes, que ela prestaria serviço aqui, junto ao fornecimento de água, ela faria investimentos de maneira escalonada, que foi passada a planilha para o nosso município. Enfim, Arruda, hoje, pela nova lei vigente, por conta desse marco regulatório que foi aprovado, o que foi publicado e sancionado dia 15 de julho, a empresa que quiser participar para ficar responsável pelo fornecimento de água aqui em Ubatã tem que participar de uma licitação. E a Embasa, neste momento, está impossibilitada porque ela não pode participar desse tipo de licitação. Aonde que eu quero chegar? O município de Ubatã jogou pelo ralo uma indenização que receberia a título de ressarcimento pelos danos causados pela Embasa ao longo desses 20 anos de quase R$1 milhão, que poderia ser utilizado para melhorar o nosso saneamento básico, a nossa infraestrutura, as nossas ruas. Mas a prefeita não se preocupou com os anseios da nossa comunidade, ela não se preocupou em amenizar o sofrimento da nossa população. Então, Arruda, essa é a minha indignação, né? Só a título de esclarecimento para que eu possa encerrar. Há 3 anos que a Embasa não pode fazer investimentos em nosso município, pois ela não tem amparo legal para fazê-lo. Desde 2017, que foi vencido este contrato, a Embasa praticamente no município de Ubatã só faz cobrar e cortar. Cobra as contas de água e corta quando você não paga. Investimento, legalmente, é impossível da Embasa fazer, porque ela está de maneira ilegal aqui em nosso município. Esta é a minha indignação, Arruda. Esse foi o motivo pelo qual me desloquei aqui à rádio hoje, para que a população batense tomasse conhecimento. Há 3 anos encaminhamos ofícios e requerimentos pedindo providências por conta da administração. E apesar de possuir todas as assessorias jurídicas possíveis e imagináveis, a Prefeitura de Ubatã sequer consegue dar andamento a um simples processo para concretizar um contrato de programa com a Embasa. Muito bem, 12h47, na nossa sala de entrevista, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Ubatã, o vereador Gabriel Nassif, falando aí sobre essa polêmica da Embasa, né? O risco de perder da Embasa a qualquer momento, cessar o fornecimento, existe isso?